nossa breve palavra introdutória está no segundo livro das Crônicas de Israel, no capítulo 7, nós vamos ler o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Até aqui. Nós estamos diante aqui de um desafio. O próprio Deus, ele se dirige ao seu povo, ao povo de Israel, e assume um compromisso de que, se esse povo tomarem 4 atitudes, ele também concederá 3 bênçãos. Aqui o texto fala sobre um povo que se chama pelo seu nome. O povo de Israel era um povo escolhido, era um povo separado entre outras nações da terra. O povo de Israel era um povo que havia sido escolhido por Deus para serem as testemunhas de Jeová aqui na terra. Eles tiveram o privilégio de verem esse Deus se manifestando, realizando sinais, prodígios, maravilhas, fazendo coisas grandes, tremendas, para que esse povo então pudesse servi-lo e também testemunhar dele para as demais nações. Mas este período aqui em que o povo está vivendo era um período, mais uma vez, de desobediência, mais uma vez de descuido com a vida espiritual, com distrações, se voltando a práticas que não agradavam a Deus. Então Deus está dizendo a esse povo que, se eles se humilhassem, se eles orassem, se eles buscassem a face do Senhor e se convertessem dos seus maus caminhos, 4 atitudes importantes que precisavam ser tomadas pelo povo de Israel. E trazendo para nós hoje, como igreja do Senhor, como o Israel do Novo Testamento, como o povo escolhido, separado para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, trazendo uma aplicação para os nossos corações, nós estamos vendo que são 4 atitudes que nós sempre precisamos parar, pensar, refletir e, se possível, começá-las a aplicar em nosso coração. A questão da humilhação, ela é muito importante. Nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós devemos ter realmente uma vida de humildade. Pode ser que a nossa vida aqui neste mundo nos leve a pensar, a achar que somos alguma coisa sem Deus, a pensar e achar que temos poder, que temos força, que temos condições de fazermos alguma coisa pelo nosso próprio intelecto, pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa experiência de vida. Mas nós sabemos que precisamos nos manter humildes, humilhados debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Deus nos exaltará, a seu tempo Ele nos abençoará, e nossa posição diante do Senhor tem sempre que ser uma posição de humildade. A segunda atitude é uma posição de oração. O crente precisa orar.
Oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam. Se nós amamos a Deus, devemos manter um diálogo contínuo com Deus. O apóstolo Paulo valorizava tanto a oração, que ele chega a dizer em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Orai em todo o tempo, orai constantemente. Está feliz? Ore ao Senhor. Está triste? Ore ao Senhor. Está bem de saúde? Ore ao Senhor. Está enfermo? Ore ao Senhor. Em todo o tempo se mantenha na presença do Senhor em oração. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Deus se manifestará em nossa vida. Nós estamos num culto, e eu citei aqui inicialmente que o Senhor Jesus está presente. Pode isso ser ignorado por alguém, pode ser que alguém esteja desapercebido da presença augusta, maravilhosa do Senhor Jesus em nosso meio, mas Ele está neste lugar. E se você mantém essa comunhão através da oração, você verá a manifestação da presença do Senhor em nosso meio. Vejam bem, a diferença de um culto para outro é quando nós percebemos a manifestação da presença do Senhor, porque em todo culto Ele está presente. E o que nos chama a atenção é os irmãos, são os irmãos, que muitas vezes estão, parece que emotivos, estão chorando, estão orando, estão dando glórias, aleluias ao nosso Deus, e nós olhamos e percebemos, ele está sentindo a manifestação da presença do Senhor Jesus. Por quê? Está em comunhão com o Senhor, está orando incessantemente. A terceira atitude, buscar a sua face. É muito interessante porque há desafios na nossa vida espiritual. Existem coisas que nós precisamos nos esforçar. Existe porta que nós devemos bater. O Senhor Jesus disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele estava ensinando sobre a insistência, sobre a perseverança. Quando o crente se propõe a buscar a face do Senhor, ele não pode olhar para os obstáculos, ele não pode olhar para as barreiras que vão se levantar, ele não pode olhar para a rotina da vida, porque a rotina da nossa vida aqui, cuidando da nossa família, da nossa casa, trabalhando, procurando o sustento nosso diário, muitas vezes quer nos levar para longe daquilo que Deus quer. A rotina vai nos afastando disso, mas aquele que tem o propósito de buscar a face do Senhor, ele não desiste, ele persevera, ele insiste, ele vai bater nesta porta até ter o seu desejo satisfeito, alcançado. E o Senhor Deus estava aqui dizendo: buscar a minha face. Precisava ver no povo de Israel, como precisa ver em nós aqui também nesta noite, o desejo de buscar a face do Senhor. A terceira atitude, e a quarta, é se converter dos seus maus caminhos. Eu acho interessante porque sempre que nós escutamos uma exortação, quando nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus e somos exortados, é muito interessante você observar o cuidado de Deus por nós. Deus, Ele repreende, Deus, Ele corrige, Deus, Ele chama a nossa atenção, mas Ele nunca
nos dispensa vazios. Deus, Ele nunca desiste de nós. Quando nós ouvimos uma exortação, significa que Deus está tendo cuidado com a nossa alma. Deus nos quer da maneira que lhe agrade. Então Ele chama a atenção, Ele corrige, Ele disciplina, Ele castiga, porque Ele quer o nosso bem. E quando nós ouvimos uma exortação, nós devemos ter o cuidado de aplicá-la ao nosso coração. Não dá para ignorar os avisos da palavra de Deus. Não dá para ignorar a voz do Espírito Santo que está dentro de nós. Não dá para ignorar. Não dá para vivermos a nossa vida como que distraídos, desapercebidos da realidade da vida cristã. Se converter desses maus caminhos é abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. E é um momento da nossa vida cristã que nós somos intimados a isso. Nós nos convertemos, nós vamos sendo discipulados, nós vamos aprendendo a palavra de Deus, nós vamos crescendo na graça, crescendo na fé, mas há um momento da nossa vida que nós somos intimados a tomar uma decisão. Parece o povo de Israel lá no Monte Carmelo, na companhia de Elias, e Elias dizendo a eles: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Olha, se Baal é Deus, então vai servir a Baal. Se o Senhor de Israel, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, então vamos servir ao Deus verdadeiro. Não podiam mais ficar entre dois pensamentos. É um momento de decisão, é um impacto, é uma intimação na vida daquele povo, como é para nós hoje também. Não dá mais para cochear entre dois pensamentos. Nós sabemos que estamos servindo ao Deus vivo. E devemos então abandonar tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus e vivermos uma vida de santidade, de separação daquelas coisas que desagradam a Deus. Se converter dos seus maus caminhos é nós fazermos a nossa reflexão, o nosso exame introspectivo e tomarmos decisões importantes diante do Senhor. Acredite, Deus abençoará você. Eu tenho certeza disso. Eu já vi crentes lamentando de prejuízos. Olha, eu me posicionei, eu tomei uma posição de quem teme a Deus, mas de repente lutas vieram, problemas vieram. Meu irmão, você está no caminho certo, porque você não agradou o homem, mas está agradando a Deus. Deus cuidará de você. Acredite, meu irmão, Deus cuidará de você. E aí vem então as três bênçãos. O Senhor ouvirá, o Senhor perdoará os pecados, e o Senhor sarará a terra. O Senhor ouvir as nossas orações é maravilhoso. O Senhor perdoar os nossos pecados é essencial, é fundamental. Agora, o Senhor sarar a terra. O povo de Israel estava vivendo um período de esterilidade. A terra não produzia mais como antigamente. Eles estavam amargando um período triste de estiagem, de sofrimento na colheita, na lavoura, também nas criações, nos rebanhos que eles tinham. Estavam amargando prejuízo. Por quê? Porque eles estavam longe do Senhor, estavam distantes do Senhor. E o Senhor então diz a ele que se eles tomassem aquelas 4 atitudes, Ele ouviria, Ele perdoaria os seus pecados, mas sararia também a sua terra. E quando eu leio esse texto, eu faço uma aplicação pessoal para nós. Sarar a nossa vida, sarar o nosso coração. Quanto crente já está estéril, quanto crente não produz mais,
Quanto crente parou na vida espiritual, não cresce, não desenvolve, não está frutificando mais no reino de Deus, parou, estagnou, está impedido de prosseguir. Meu irmão, o Senhor vai sarar a tua terra hoje. O Senhor vai fazer chover no teu coração hoje, e você vai ver que vai brotar de novo aquele desejo de servir ao Senhor, de cooperar na sua obra, de ser útil ao reino de Deus. Vontade de orar, vontade de ler Bíblia, vontade de evangelizar, vontade de estar na casa de Deus, vontade de louvar. Deus precisa sarar a nossa terra, e eu creio que Ele vai fazer isso hoje por você. Ele vai abençoar a sua vida, meu irmão. Eu creio na manifestação da presença do Senhor. Uma promessa: eu manifestarei, está dizendo que vai ouvir, perdoar e vai sarar. Ah, irmão, Deus nos deu um potencial muito grande. Ele nos deu o Espírito Santo. E quando nós lemos no relato de Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, nós vemos homens simples, comuns, que foram usados pelo Espírito Santo e revolucionaram o mundo da época. A Bíblia chega a dizer que eles alvoroçaram o mundo da época. Meu irmão, nós temos esse potencial em nossa vida também. E eu tenho certeza que Deus vai sarar a sua terra. Você vai voltar a ser produtivo. Você vai dar muito fruto no reino de Deus. Você vai ser muito útil para a obra do Senhor. Deus vai ser exaltado através da sua vida. Eu tenho certeza disso. Agora, aplique essa palavra ao seu coração. Essas 4 atitudes, que seja hoje: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos. O Senhor ouvirá, perdoará os pecados e ainda vai sarar a sua terra. Amém?
paz do Senhor, irmãos. Gostaria de compartilhar o texto que está no livro de Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Carecemos da tua graça neste momento para que a tua palavra possa brotar fé nos corações. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Se lhe derem 2 revistas ou 2 jornais, uma do ano passado e outra desta semana, qual você vai ler? Qual você vai preferir? Essa semana, né? É triste quando entramos num consultório e as revistas já são muito antigas. As notícias já são passadas. Mas quando nós entramos num consultório, numa sala, que temos que aguardar um pouco, se tem uma revista ou uma leitura mais atualizada, com certeza vai nos dar uma maior atenção. E a palavra de Deus é essa revista, atualizada. A palavra de Deus é esse jornal atualizado. Aleluia. Isso que nós acabamos de ler é o que está acontecendo e o que está por vir. Vocês têm o privilégio de serem bem informados. Como é bom a gente estar bem informado, saber de muitas das coisas. Isso é um exercício para a nossa memória, para o nosso dia a dia, para enxergarmos as coisas. E a palavra de Deus, ela tem essa característica de nos dizer não só a atualidade, mas principalmente o que vai acontecer. E o Senhor Jesus, nesse capítulo 21 de Lucas, tem uma correlação com o capítulo 24 de Mateus, com também o capítulo 13 de Marcos, onde no capítulo 24 o Senhor fala do sermão profético, do que iria acontecer, as últimas coisas, e a grande promessa que há de acontecer, qual que é? É a volta do Senhor. O crente no Senhor Jesus Cristo deve ter cada dia essa percepção, como disse uma vez Billy Graham: eu vivo cada dia como se fosse o dia da volta do Senhor. Quanto tempo que você passa no dia e você tem o pensamento: puxa, pode ser agora que o Senhor vai buscar a sua igreja e eu estou no meio, o meu nome está no livro da vida, e isso deve trazer alegria ao seu coração, porque você foi salvo e remido no sangue do Cordeiro. Seus pecados foram cancelados,
a justiça que vem da parte de Deus está sobre você, não por obras, não porque você é especial ou melhor do que qualquer pessoa, mas porque um dia o Espírito Santo tocou no seu coração, amoleceu o seu coração, você reconheceu que era um pecador e agora você abriu o seu coração para o Senhor Jesus. Aleluia! E o Senhor Jesus estava conversando com os seus discípulos e ele, conforme as suas particularidades, ele gostava de usar exemplos bem simples, exemplos do cotidiano, exemplos que eram fácil de ser captado por todos os que ouviam. Ele usava muito a questão da terra, a semente, e agora o Senhor estava utilizando a botânica, o ecossistema, e o Senhor olha para uma figueira, e o Senhor fala a respeito daquela figueira. Olhai para a figueira. E vocês já vão perceber quando as suas folhas já estão um tanto que amarelas, já começa a brotar, isso já anuncia que está próximo o verão. O que representa a figueira? A figueira representa a nação de Israel. A nação de Israel, como nós já ouvimos hoje, é um povo que Deus tem aliança. As alianças de Deus não podem ser interrompidas, podem ser cortadas. Deus disse para Abraão em Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso se cumpriu na vida de Abraão e dos seus sucessores. A salvação veio pelos judeus. Na plenitude dos tempos, nasceu o Senhor Jesus, não de qualquer povo, mas nasceu dos judeus. Daí o Senhor ter uma atenção toda especial para com a nação de Israel. No Antigo Testamento, nós podemos fazer algumas menções de texto, como está, por exemplo, no livro de Oséias, o capítulo 10 de Oséias, diz assim, aliás, no capítulo 9, verso 10, diz assim, achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã. Fruta temporã é uma fruta como uma chuva temporã, que dá logo no início da colheita, e a chuva seródia, que é uma chuva que dá no final da colheita. Então era algo que Deus utiliza essas expressões para falar como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então Israel tinha esse concerto com Deus, mas foram adorar outros ídolos. Nós também podemos ler no livro de Lucas, essa mesma epístola que estamos meditando, no capítulo 13, a palavra de Deus nos fala também dessa figueira, para nos mostrar que o Senhor Jesus falava a respeito dessa nação. Diz Lucas capítulo 13, verso 6, e dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, isso é, falando de Deus, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho, corta,
porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Aqui também se aplica a todas as pessoas que confessam ter a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas não abandonam o pecado. Continuam como eram antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Parece que não houve transformação nenhuma. Parece que não passaram pelo processo do novo nascimento. São pessoas que, infelizmente, estão estéreis na vida espiritual. E nós devemos entender que o Senhor nos chamou, o Senhor coloca dentro de nós o seu Espírito e simplesmente ficamos de braço cruzado. Isso não pode ocorrer. Nós temos que procurar dar frutos. E voltando para a figura de Israel, em 1948, no dia 15 de maio, mais precisamente, ali na ONU, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele, juntamente com aquela organização, decretaram o Estado de Israel. Antes, Israel vivia como nômade. Pessoas em todas as partes do mundo. Mas hoje Israel é constituído como uma nação, reconhecido como uma nação. E assim Israel voltou para a sua terra. Isso nos mostra que as coisas que acontecem com Israel e que acontecem nas nações do mundo mostram bem o tic-tac do relógio de Deus. O relógio de Deus, ele não para. Não sabemos exatamente que ponto agora estão os ponteiros. Como o Senhor Jesus disse em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, vai chegar uma hora em que os ponteiros estariam no meio da noite. No meio da noite, aquelas que tinham muito azeites nas suas candeias, aguardaram o noivo. Mas muitas outras, as 5 nécias imprudentes, o azeite acabou. Tiveram que ir aqueles que negociavam o azeite. E quando retornaram, a porta estava fechada. Então, meu prezado irmão, meu amigo convidado, aproveite este momento, venha para o Senhor Jesus, prepare-se para este grande acontecimento, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. De maneira que a ideia central desse texto é saber que o que está acontecendo. A árvore florida indica que o tempo do verão está próximo. E assim nós podemos ver as colocações que o Senhor Jesus ele deixou para nós, especialmente quando nós lemos o contexto desse capítulo 21, o Senhor fala sobre vários sinais que poderiam estar acontecendo e a palavra de Deus está se cumprindo. Uma das coisas que nós devemos ter bastante ligação é com a saída do povo de Israel do Egito. O Senhor prometeu que aquele povo iria para uma terra prometida. E quando Josué conquistou aquela terra, ele pôde dizer que
Cada palavra do Senhor foi cumprida. O povo de Israel, ele estava agora na terra que o Senhor tinha determinado para este povo. Assim também somos nós. O Senhor tem prometido uma Jerusalém celestial, um lugar especial, aonde Ele estiver, nós também estaremos. Então a palavra do Senhor, ela não falha, ela é cumprida. Aqui no verso 29 desse capítulo 21, o Senhor diz: olhai para a figueira e para todas as árvores. O que seria essa expressão, todas as árvores? Isso nos fala de outras nações, né? Então, essas nações que hoje compõem o contexto, essa globalização que nós estamos vivendo, nós devemos sim ter uma noção do que ocorre no sentido público com essas nações, como é a história dessas nações, como estamos observando a retirada desses imigrantes dos países como a Síria, tentando atravessar o mar Mediterrâneo com locomoções, não podemos nem dizer navios, são barcos infláveis, que pessoas colocam salva-vida, um colete de salva-vida, e essas pessoas tentam atravessar para a Europa. Então, nós vemos tudo isso, uma movimentação muito grande dessas nações. Existe também um sentimento nacionalista que está por detrás dessas nações. E aqui o Senhor fala exatamente sobre isso. E para todas as árvores. O Senhor está dizendo isso para os seus discípulos. Os discípulos tinham a seguinte mentalidade: que o Messias iria trazer um reino de paz mundial. Mas o Senhor fala totalmente ao contrário, que seria um momento de crueldade, um momento de catástrofe, um momento de guerras, um momento de fome, um momento de sinais sobre a face da terra. Esse momento de conciliação, nós sabemos que será o primeiro período da chamada grande tribulação, quando o anticristo reinar, quando a igreja já for retirada e o anticristo reinar sobre a terra, ele vai fazer o movimento de conciliação. Mas depois dos 3 anos e meio, a palavra de Deus nos diz que ele vai se manifestar como um tipo totalmente diferente do Senhor Jesus Cristo. E assim, o Senhor Jesus, ele vai falar, quando já começam a brotar, vós já sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que já perto está o verão. Nós temos uma certa capacidade de saber o que vai vir, por exemplo, amanhã. Nós temos hoje informações do serviço de meteorologia, então mais ou menos nós temos uma noção de como será o tempo daqui um próximo dia, daqui uma semana. Assim também, quando nós lemos os noticiários, nós devemos discernir o tempo de que a volta do Senhor está próxima. De que o Senhor está cada vez mais próximo dessa grande realidade que é o segundo advento da volta do Senhor Jesus. E daí o Senhor diz: em verdade vos digo que não passará esta geração
até que tudo aconteça. E o que seria esta palavra? Nós não sabemos exatamente. Sabemos que uma geração ela tem mais ou menos 40 anos. No ano 70, quando o Senhor, antes de falar isso, houve a destruição do templo da cidade de Jerusalém. Os romanos, pelo imperador Tito, invadiram, depois de 135 dias sitiando aquela cidade. Eles pensavam que tinham muito ouro ali. Eles invadiram aquela cidade, destruíram aquela cidade. Da mesma maneira, aconteceu o Pentecoste, a descida do Espírito Santo de Deus. Isso também foi algo notório para a vida cristã, para a igreja primitiva. Nós não sabemos o tempo que o Senhor queria dizer a respeito desta geração. Mas qual é o sentimento que as pessoas, muito delas, têm hoje, e às vezes até os próprios crentes? As pessoas podem rir e dizer: isso é improvável, isso é impossível de acontecer, a volta do Senhor Jesus Cristo. E assim, as pessoas continuam na sua incredulidade, não dando valor às recomendações da palavra do Senhor, às exortações da palavra do Senhor. E daí, o Senhor, Ele diz, este último versículo, verso 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, essas pessoas, infelizmente, muitas delas zombam da nossa fé, zombam da nossa esperança, mas não devemos dar ouvidos a essa zombaria que as pessoas fazem contra a nossa fé, mas devemos ficar com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é fiel. Nenhuma dessa palavra caiu por terra sem antes fazer aquilo que apraz ao coração de Deus. E a palavra de Deus nos diz, no livro do Apocalipse, no capítulo 22, nos finalmente da palavra de Deus, nós encontramos o seguinte no verso 7: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você está enquadrado nesta bem-aventurança? Você tem guardado as promessas deste livro? Você tem levado em grande consideração o que este livro fala, o que este livro nos adverte, o que este livro nos fala a respeito do final da história? Nós temos este grande privilégio de saber o final das coisas. O final, nós sabemos que será a volta do Senhor Jesus Cristo. E no verso 20, diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A nossa redenção, ela não está completa. Já estamos vivenciando esta redenção que o Senhor nos ofereceu lá na cruz do Calvário. Mas esta redenção ainda falta nosso corpo ser glorificado quando Ele voltar. Nosso corpo será transformado. Aqueles que foram mortos e professaram a fé no Senhor terão também os seus corpos ressuscitados.
e viverão para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a resplandente estrela da manhã. Aleluia. Diz aqui no verso 16 desse capítulo: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança. Certo homem chamado Vancer Avener, ele disse o seguinte: não estou à procura de sinais, estou tentando ouvir um som, o som da trombeta, a voz do arcanjo. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Então, os únicos sinais são as notícias que nós ouvimos, mas nós queremos ouvir o som da trombeta. Quando o arcanjo tocar, nós estejamos preparados, assim como foi o povo de Israel, quando o anjo que iria matar os primogênitos. A recomendação de Deus foi para que o povo de Israel estivessem prontos para partir. Assim nós também, na nossa vida espiritual, nós devemos a cada dia estarmos prontos para partir, porque hoje pode ser o nosso dia. Não sabemos o dia de amanhã. Então, Amós 4:12 diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Tem alguém que ainda não está preparado e nesta noite quer se preparar para ter este encontro com o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo é aquele que nos dá vida e vida em abundância. Se tem alguma pessoa convidada nesta noite que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, nós damos essa oportunidade de você se manifestar, levantar a sua mão, dar um sinal: eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo. Eu quero me preparar para este grande momento histórico, desta promessa que o Senhor disse para olhar a figueira para Israel. Nós vemos o quanto de notícias para a permanência de Israel ali naquele local. Todos os dias chegam notícias. Agora é a agressividade contra as pessoas através da arma branca, que são a faca, o punhal. Vem por detrás e esfaqueia as pessoas. Então Israel não sai do noticiário do mundo inteiro. Isso demonstra que os sinais estão se cumprindo, a volta do Senhor está para acontecer e nós precisamos estarmos preparados. Vamos ter um momento de oração. Reflita e analise se você está condignamente preparado para a volta do Senhor Jesus, que você possa estar cada dia se dedicando mais a uma vida espiritual e assim pensar nas coisas eternas, nas coisas de Deus, nas coisas celestiais, e procurar viver a cada dia como se fosse o dia da volta do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, assim como o Senhor tem preparado Israel, o Senhor também tem preparado a tua igreja. E a igreja, Senhor, é a menina dos teus olhos. O
Senhor realizou a obra na cruz para estabelecer a Assembleia da Igreja, o povo escolhido, o povo separado. Abençoa, Senhor, cada um que faz parte deste corpo que é a Igreja do Senhor, corpo invisível, a Igreja militante, a Igreja que luta para que o Teu Evangelho cada vez mais chegue ao conhecimento dos que estão perdidos. Abençoa o Teu povo que esteja preparado, Senhor, para este grande momento. Todos estejam atentos, alertas aos acontecimentos, porque a Tua palavra nos diz: passará o céu e a terra, mas as Tuas palavras não passarão. Confirma a Tua palavra, é a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.